Porque é isso que ele é. Um cachaceiro, defensor de ditadura, narcoterrorista. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que iria censurar qualquer um que fizesse uma associação entre Lula e Nicolás Maduro. Tá aí a notícia. Leia na tela de vocês. Ministro do TSE manda PL remover peça que associa Lula a ditadores da Nicarágua e na Venezuela. Segundo o TSE, isso era propaganda ilícita. Quem não removesse teria os seus posts derrubados, seus perfis bloqueados. Agora, passaram-se 3 anos e parece que o Mauro Vieira, o secretário pessoal do Lula e chanceler nas horas vagas, não recebeu o memorando do TSE, que não era verdade, que o Lula apoiava o Maduro. Ninguém avisou que ele não pode associar o Lula à Venezuela e ao Nicolás Maduro. Porque, vejam, não tem fake news. Vejam o próprio Mauro Vieira falando. A reunião da Venezuela é muito importante, a reunião da Colômbia é muito importante, porque é uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de 2 regiões. O Brasil foi inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante e se está trabalhando no formato pleno da reunião. Pode ser que haja mudanças daqui até lá, mas haverá então chefes de Estado da América Latina e chefes de Estado da União Europeia. Já estão aqui, estão chegando hoje aqui a Belém, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho da Europa e os demais chefes de Estado. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa, de que a América Latina e sobretudo a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. Solidariedade ao Maduro. E quando você entende o contexto dessa fala, fica ainda pior. Acredita em mim. O Mauro Vieira estava falando da ida do Lula à Colômbia, do Petro, para a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E essa cúpula, né, acontece em um momento em que os Estados Unidos estão impondo uma pressão nunca antes vista contra o regime do Nicolás Maduro, se utilizando inclusive de armamentos para abater embarcações, como nós vimos aqui, colocando um contingente enorme, reformando bases em Porto Rico e no Caribe, numa preparação de ação militar para a Venezuela. E a ideia do Mauro Vieira e do Lula, portanto, é prestar solidariedade não aos Estados Unidos pelo combate ao narcoterrorismo, mas à Venezuela. Prestar solidariedade à Venezuela contra o imperialismo americano e a guerra às drogas que tem sido feita pelo Donald Trump. Então essa declaração, na verdade, ela tem 2 faces. Uma é de apoio à ditadura sanguinária, narcoterrorista, essa mesma, o qual o TSE impediu que nós associássemos ao Lula, mas a outra é também um repúdio aos Estados Unidos. Afinal, onde já se viu Donald Trump querer combater ditadura e narcoterrorismo, querer combater os amigos do Lula? Agora, isso pegou muito mal para o governo. O Mauro Vieira é um trapalhão. O Mauro Vieira é um trapalhão. E a gente vai falar sobre as trapalhadas dele mais tarde. Mas esse negócio pegou tão mal, eu sei que pegou mal, quando eles tiveram que acionar a assessoria de imprensa, também conhecida como o UOL, para fazer uma contenção de danos e falar que, na verdade, o que o Mauro Vieira disse não era o que ele disse. E quando você vê que eles têm que chamar Dani Lima, é que a coisa ficou séria. E eu sinto saudade da Dani Lima. Fazia um tempo que ela não aparecia aqui no Paulo Figueiredo Show. Eu sou uma pessoa saudosista. Eu lembro do tempo em que a Dani Lima estava na Globo News. Agora ela foi para um veículo mais de centro, que é o UOL. Bota aí a Dani Lima. Tô com saudade dela. Bota aí. Solidariedade à Venezuela, porque, como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar da crise. Não, por óbvio, né, ignorando o fato de que os Estados Unidos...
Eu acho que os maquiadores da Globo News eram melhores, porque ela já foi mais bonitinha. Estão em águas caribenhas ali, bombardeando barcos, com a mira voltada para o ditador Nicolás Maduro e para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Mas, por quê? Porque o governo Lula não reconheceu a eleição de Maduro, gente. Para o governo brasileiro, Maduro é um presidente ilegítimo. Dito isso, eu fui entender com outros ministros que estão na COP, que estão com o Lula. Falo, o que é isso? O Lula vai viajar para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Quem disse isso? Eu falei, o ministro Mauro Vieira. Se usou a expressão solidariedade, usou errado. E aí, para entender o tamanho do desconforto, tá? Que a fala causou. O que acontece? A COP, eu fui tentar entender, está dividida em duas partes. Dias 6 e 7 são as reuniões dos líderes dos países, então reuniões bilaterais, etc e tal. Dias 8 e 9 vai haver um intervalo, porque no dia 10 entram em cena os negociadores dos países para tentar redigir o texto e firmar ali os compromissos. Neste dia é que o Lula vai à Colômbia, não para falar da Venezuela, mas porque vai ter uma reunião da CELAC. É CELAC mais União Europeia. CELAC é o grupo que reúne países da América Latina e do Caribe, e líderes da União Europeia também vão participar. Essa reunião acontece de 2 em 2 anos. Por quê? Porque a tensão nas águas do Caribe também interessa aos países, a diversos países da União Europeia. Por quê? Você tem ilhas no Caribe, como Aruba, por exemplo, que são de propriedade, né, de países europeus. Então, a discussão vai se dar em torno da tensão em Aruba não é de propriedade, Aruba é parte da Holanda. Águas internacionais, causada pela decisão dos Estados Unidos de fazer uma espécie de policiamento, né, atingindo embarcações que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são usadas para o tráfico internacional de drogas. Agora sim, não esperem, a orientação é essa, não esperem uma fala de Lula na direção de Nicolás Maduro especificamente, isso não virá, tá? A expressão utilizada pelo ministro Mauro Vieira causou desconforto, digamos assim, entre os demais integrantes da comitiva que está com o presidente na COP. E aqui tem uns pontos bons, já começar o fato de que a Dani Lima agora chama Nicolás Maduro de ditador, o que já é surpreendente, né? O segundo é o desespero dela em passar o pano e passar a versão da Secretaria de Comunicação do Lula dizendo que o Mauro Vieira estava doidão. Então, Mauro Vieira é o nosso foi mal, estava doidão do programa de hoje. Cadê, Bruno? Você tem que ter um foi mal todo doidão aí no engatilhado. O foi mal tá doidão. Mauro Vieira. Imagens do Mauro Vieira. Eu sempre me divirto com essa imagem. Imagens do Mauro Vieira depois dessa entrevista, graças a Dani Lima. Qual é a chance do chanceler do Lula, o cara que ele colocou para negociar com os Estados Unidos, o cara que está à frente de todos os compromissos internacionais do governo, é o chefe da política externa. Simplesmente ter tirado isso do fiofó dele. Ora, é evidente que o governo Lula vai prestar solidariedade à Venezuela. Do jeito que a Dani fala, nem parece que a gente está tratando do presidente que um mês atrás estava na mídia defendendo abertamente a Venezuela. Abre aspas. Em meio à movimentação dos Estados Unidos, Lula defende a Venezuela e diz que vai, e diz que presidente de fora não vai intervir. Ora, Dani, talvez o Lula não saiba qual é a política do Lula. O ministro das Relações Internacionais do Lula também não saiba qual é a política do Lula. Quem sabe mesmo é a Dani. Quando ela usa o argumento de, teoricamente, o Brasil não reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, ela só pode achar que o espectador é um imbecil. Porque uma das primeiras pessoas recebidas pelo Lula com honras de chefe de Estado, depois que ele foi eleito, o Lula, eleito, foi o outro, eleito, Nicolás Maduro. Você tem que ter mais de 2 anos de idade para se lembrar disso. Então não tem que o que o TSE, ou a Dani Lima, ou o Alexandre de Moraes, a velha mídia, possam fazer. Não tem o que as pessoas possam fazer para afastar a verdade que Lula e Maduro são amigos. Estão profundamente ligados. Se o Lula não reconhece a eleição de Maduro, por que ele está repudiando os Estados Unidos? Por que ele está repudiando um país que está fazendo pressão para tirar um líder ilegítimo do comando de um narco-estado? Se ele não reconhece a eleição de Maduro, por que o chanceler do Brasil e eles estão indo para a Colômbia prestar solidariedade à Venezuela? Eu me pergunto, inclusive, Dani Lima,
se você leu a nota do PT, o Partido dos Traficantes, Partido Lula, sobre a eleição do Maduro em 2024. O seu argumento é de que o Brasil não reconhece a eleição de Maduro? Mas o que diz o partido do presidente, o Partido dos Traficantes? O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, o TSE deles, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para... Ainda são analfabetos. Darão tratamento respeitoso para todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos da Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Continua o PT. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, diálogo na oposição. É o diálogo. É o diálogo. No sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados, não pela Venezuela, claro, não pela política socialista, por sanções ilegais. O PT seguirá, igual o pessoal do Clube Militar, vigilante para contribuir na medida das suas forças para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região sem nenhum tipo de violência ou ingerência externa. Isso em julho de 2024. Então, Dani, não é somente mentira que o Lula não reconheça a eleição do Nicolás Maduro, como o PT, o Partido do Tráfico, ainda aponta que os problemas da Venezuela não são nem culpa do Maduro, culpa das sanções dos Yankees. Então, desculpa, eu tenho mais do que 1 ano de idade para me lembrar dessa história, eu tenho mais do que 2 anos de idade para me lembrar das outras histórias, e tenho um pouquinho mais para me lembrar dos parceiros do PT do narcotráfico fundando o Foro de São Paulo. Ninguém vai mandar um foi mal, tava doidão, e fingir que o PT e o Lula não apoiaram Maduro. Lula está indo para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Sim, porque é isso que ele é. Um cachaceiro, defensor de ditadura, narcoterrorista. É isso que é Lula. Ele defende o tráfico na Venezuela e defende o tráfico no Brasil. Ele defende a ditadura da Venezuela e defende a ditadura do Brasil. Você viu o que aconteceu. A Magnitsky veio, os vistos caíram, as sanções apertaram e o sistema sentiu. E isso não foi mágica, foi trabalho, com coragem, com apoio direto de quem não desistiu do Brasil. E agora é a sua vez. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou clique no link da descrição. Com pouco mais de $5, você já me ajuda. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold, cheio de benefícios. Eu estou fazendo a minha parte. E você?